Os atributos incomunicáveis de Deus. Esse tema eu estou tirando do livro Dogmática Reformada, Deus e a Criação, volume 2, de Hermann Bavinck. A Escritura revela os atributos gerais da natureza de Deus antes e mais claramente que sua existência trinitária. Deus é independente, todo suficiente em si mesmo e a única fonte de toda a existência e vida. Yahvé é o nome que descreve essa essência e identidade mais claramente. Eu serei o que serei. É nessa aceidade de Deus, concebida não somente como existindo por si mesmo, mas também como a plenitude da existência, que todas as outras perfeições divinas estão incluídas. Imutabilidade é a aplicação natural da aceidade de Deus. Embora tudo mude, Deus permanece o mesmo. Se Deus não fosse imutável, ele não seria Deus. Somente a Deus pertence a verdadeira existência, e aquilo que verdadeiramente é, se mantém. Contrário tanto ao deísmo quanto ao panteísmo, Deus que é não pode mudar, pois toda mudança reduziria sua existência. Essa doutrina da imutabilidade de Deus é importante. A própria distinção entre Criador e criatura depende do contraste entre ser e tornar-se. Nossa confiança em Deus depende dessa imutabilidade. As noções filosóficas do tornar-se absoluto não têm lugar na teologia cristã. E a imutabilidade não deve ser entendida em termos filosóficos estáticos. O Deus imutável se relaciona com suas criaturas de várias formas e participa da vida delas. Deus é transcendente e imanente. Sem se perder, ele pode se dar, e ao mesmo tempo em que mantém absolutamente sua imutabilidade, ele pode entrar em um número infinito de relações com suas criaturas. Quando aplicada ao tempo, a imutabilidade ou infinitude de Deus é chamada de eternidade. Quando aplicada ao espaço, é chamada de onipresença. Entendida corretamente, infinitude não é uma noção filosófica obtida negativamente por abstração a partir de coisas finitas. Deus é positivamente infinito em sua essência característica, absolutamente perfeito, infinito em um sentido intensivo e qualitativo. A eternidade de Deus, contrária ao deísmo, é qualitativa e não apenas quantitativamente, uma extensão infinita de tempo. A teologia cristã também deve evitar o erro do panteísmo, que simplesmente considera a eternidade como a substância ou essência do próprio tempo. A eternidade exclui um começo, um fim, uma sucessão de momentos. Deus é não gerado, incorruptível e imutável. O tempo é o modo de existência de todas as criaturas finitas. Deus, por outro lado, é o eterno. Eu sou aquele que não tem começo nem fim e não é sujeito à medida ou contagem de sua duração. A eternidade de Deus, porém, não é estática ou imóvel, mas plenitude de existência, presente e imanente em cada momento do tempo. Deus permeia o tempo e cada momento do tempo com sua eternidade. Ele mantém uma relação definida com o tempo, entretanto nele com sua eternidade. Entrando nele com sua eternidade. A infinitude, no sentido de não ser confinado pelo espaço, é sinônimo da onipresença de Deus. Embora o céu e a terra não possam contê-lo, ele não pode ser excluído do espaço. Essa onipresença inclui tanto o ser de Deus quanto o seu poder. Deus não está em um lugar, embora preencha o céu e a terra. Ele é exclusivamente um lugar seu para si mesmo. Aqui, novamente, precisamos nos lembrar de que em cada atributo falamos de Deus em termos humanos. Deus se relaciona com o espaço,
como o infinito, que existindo dentro de si mesmo, também enche a plenitude de cada ponto do espaço e o sustenta por sua imensidade. O último dos atributos incomunicáveis, sua unicidade, é distinto da unidade, da singularidade e da unidade de simplicidade. Deus é numérica e quantitativamente um, absoluta e exclusivamente. As posições evolucionistas sobre o desenvolvimento a partir de um politeísmo para o moteísmo, para o monoteísmo no Antigo Testamento são insustentáveis. A Escritura é monoteísta do princípio ao fim. O politeísmo não satisfaz o espírito humano. Somente a confissão de um Deus verdadeiro sustenta a religião, a verdade e a moralidade. A unidade de simplicidade insiste em que Deus não é somente verdadeiro e justo, amoroso e sábio, mas a verdade, a justiça, o amor e a sabedoria. Por causa de sua perfeição absoluta, cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. Embora, às vezes, encontre oposições sobre fundamentos filosóficos, a doutrina da simplicidade divina é de grande importância para a nossa compreensão de Deus. Se Deus for, de alguma maneira, composto, então é impossível sustentar a perfeição da sua unicidade, independência e imutabilidade. A simplicidade não é uma abstração filosófica, mas o resultado final da atribuição a Deus de todas as perfeições das criaturas no mais elevado grau divino. Ela é necessária como um modo de afirmar que Deus tem uma vida distinta e infinita dentro de si mesmo. A simplicidade não é inconsistente com a doutrina da Trindade, pois o termo simples não é um antônimo de duplo ou de triplo, mas de composto. Deus não é composto por 3 pessoas, nem cada pessoa é composta do ser e dos atributos pessoais dessa pessoa. Mas o ser não composto, simples de Deus, existe em 3 pessoas. Na obra de alguns teólogos, o locus da Trindade precede o dos atributos de Deus. Frank até mesmo tem sérias objeções à ordem inversa. Se discutir os atributos de Deus antes da doutrina da Trindade implicasse em desejar partir gradualmente da teologia natural para a teologia revelada, do conceito natural para o conceito cristão de Deus. Esse procedimento, sem dúvida, seria lamentavelmente tolo. Mas esse não é o caso. Na doutrina dos atributos de Deus, a tradição inclui a discussão da natureza divina como ela nos é revelada na Escritura, confessada pela fé cristã e existe, como ficará evidente, no locus da Trindade, o modo triplo. Para que possamos entender no locus da Trindade que Pai, Filho e Espírito Santo participam da mesma natureza divina, é necessário que saibamos o que essa natureza divina compreende e como ela difere de toda criatura criada. Nessa questão de ordem também, a Escritura é nosso modelo. Na Escritura, a natureza de Deus nos é mostrada antes e mais claramente que sua existência trinitária. A Trindade só é revelada claramente quando chegamos ao Novo Testamento. Os nomes Yahvé e Elohim precedem os de Pai, Filho e Espírito. A primeira coisa que a Escritura nos ensina sobre Deus é que ele tem uma existência livre, independente e uma vida própria que é distinta da vida de todas as criaturas. Ele tem uma existência, natureza, substância, essência própria, não em distinção aos seus atributos, mas que vem à tona e se revela em todas as suas perfeições e atributos. Ele cria seus próprios nomes, nomes que não pertencem a nenhuma criatura. Entre esses nomes, o de Yahvé é supremo, Êxodo 3, 14 e 15. Esse nome o descreve como aquele que é e será para sempre o que sempre foi, isto é, que eternamente permanece o mesmo em relação ao seu povo. Ele é autoexistente. Ele existia antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem por meio dele. Salmo 90, versículo 2, 1 Coríntios 8, versículo 6, Apocalipse 4,
versículo 11. Em um sentido absoluto, ele é Senhor, Senhor de toda a terra, Êxodo 23, versículo 17. Ele não é dependente de nada, mas tudo depende dele, Romanos capítulo 11, versículo 36. Ele mata e faz viver. Ele forma a luz e cria as trevas. Ele cria a felicidade e a aflição. Deuteronômio 32, versículo 39. Isaías 45, versículo 5 ao 7. Ele age de acordo com a sua vontade, com o exército do céu e com os habitantes da terra. Daniel 4, versículo 35. De modo que as pessoas estão em suas mãos, como o barro está nas mãos do oleiro. Isaías 64, versículo 8. Jeremias 18, versículo 1. Romanos 9, versículo 21. Seu conselho e sua vontade são o fundamento máximo de tudo aquilo que acontece. Salmo 33, versículo 11, Provérbio 19, 21, Isaías 46, 10. Consequentemente, ele faz todas as coisas por seus próprios motivos, por causa de seu nome e para o seu louvor. Deuteronômio 32, versículo 27. Josué 7, versículo 9. Ele não precisa de nada, porque é autossuficiente. Jó 22, versículo 2 e 3. Salmo 50, versículo 19. Atos 17, versículo 25. E tem vida em si mesmo. João 5, 26. Por isso, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Isaías 43, 1 e 4. 46, versículo 6, 48, versículo 12, Apocalipse 1, versículo 8. Absolutamente independente, não somente em sua existência, mas, consequentemente, em todos os seus atributos e perfeições, em todos os seus decretos e atos. Ele é independente em seu intelecto, Romanos 11, versículo 34 e 35. Em sua vontade, Daniel 4, 35. Romanos 9, 19, em seu conselho, Salmo 33, 11, Isaías 46, 10. Em seu amor, Oséias 14, 4. Em seu poder, Salmo 115, 3. E assim por diante. Portanto, sendo todo suficiente em si mesmo e não recebendo nada de fora de si mesmo, ele é a única fonte de toda a existência e vida, de toda luz e amor, a fonte perene de todo o bem. Salmo 36, 10, Atos 17, 25. Independência. Essa independência de Deus é mais ou menos reconhecida por todos os seres humanos. Os pagãos, de fato, degradam o divino, trazendo-o para o nível da criatura e ensinam uma teogonia. Entretanto, por trás e acima de seus deuses, eles geralmente admitem a existência de um poder ao qual tudo está sujeito em um sentido absoluto. Muitos deles mencionam a natureza, o acaso ou a fortuna como um poder superior a tudo mais, e os filósofos tendem a falar em Deus como o absoluto. Na teologia cristã, esse atributo de Deus foi chamado de independência, aceidade, autossuficiência, grandeza. No Oriente, vários termos foram usados. Deus, sem começo ou causa, não gerado, e os teólogos falavam em Deus preferivelmente como o autogerado, autocausado, autoexistente, autodivino, auto-iluminado, auto-sabedoria, auto-virtuoso, auto-excelente e assim por diante. Tudo o que Deus é, ele é por si mesmo. Em virtude de si mesmo, ele é bondade, santidade, sabedoria, vida, luz, verdade e assim por diante. Como anteriormente foi dito, os pais da Igreja geralmente seguiram Filo ao fundamentar sua descrição de Deus no nome Yahvé. Esse era o nome que descrevia sua essência por excelência. Deus era o excelente. Toda a sua identidade foi centralizada no nome. Eu serei o que serei. Todas as outras perfeições de Deus são derivadas desse nome.
Ele é o supremo em tudo. Ser esse supremo, bondade, bom, suprema, verdade, suprema beleza, suprema. Ele é o ser perfeito, mais elevado, mais excelente, superior ao qual nada pode existir ou ser pensado. Toda a existência está contida nele. Ele é o oceano de existência sem limite. Se você disse sobre Deus que ele é bom, grande, bendito, sábio ou qualquer outra qualidade, isso é resumido em uma só palavra: ele é. De fato, para ele ser é ser todas as coisas. Mesmo que você acrescente centenas de qualidades, você não sai dos limites de seu ser. Tendo dito todas elas, você nada acrescenta, não dizendo nenhuma delas, você nada subtrai. O escolasticismo, como um todo, seguiu essa linha de pensamento, tratando desse atributo sob o nome de infinitude ou grandeza espiritual de Deus, ou sob o nome aceidade de Deus, significando que, sendo a substância suprema, Deus é aquilo que é, através ou por si mesmo. Posteriormente, os teólogos católicos romanos, via de regra, também partiram dessa aceidade ou independência. A esse respeito, a Reforma não introduziu nenhuma mudança. Lutero também, com base no nome Yahvé, descreveu Deus como o ser absolutamente existente e como o ser puro. No entanto, recusando-se a discorrer sobre descrições metafísicas abstratas. Lutero rapidamente passou do Deus abscondito, Deus obsconditas, para o Deus revelado em Cristo. Melanchthon, em seus Locke, descreve Deus como essência espiritual. Embora os luteranos tenham geralmente adotado essa descrição, eles geralmente acrescentaram as palavras qualificadoras infinito, substituindo por si mesmo ou independente. Entre os reformados, essa perfeição de Deus vem à tona mais enfaticamente, embora a palavra aceidade tenha sido logo substituída por independência. Enquanto a aceidade expressa a autossuficiência de Deus em sua existência, a independência tem um sentido mais amplo e implica que Deus é independente em tudo, em sua existência, em suas perfeições, em seus decretos e em suas obras. Consequentemente, enquanto no passado a maior parte dos teólogos usava o nome Yahvé como seu ponto de partida, em anos posteriores, a independência de Deus ocorre mais frequentemente como o primeiro dos atributos incomunicáveis. Quando Deus atribui essa aceidade a si mesmo na Escritura, ele se torna conhecido como ser absoluto, como aquele que é, em um sentido, absoluto. Por meio dessa perfeição, ele é essencial e absolutamente distinto de todas as criaturas. As criaturas, afinal, não derivam sua existência de si mesmas, mas de outros, e assim nada têm de si mesmas. Em sua origem e, portanto, também em seu desenvolvimento e vida, elas são absolutamente dependentes. Mas como fica evidente pelo uso da palavra aceidade, Deus é exclusivamente de si mesmo, não no sentido de ser autocausado, mas sendo de eternidade a eternidade aquilo que ele é, sendo, não se tornando. Deus é ser absoluto, a plenitude do ser e, portanto, também eterna e absolutamente independente em sua existência, em suas perfeições, em todas as suas obras, o primeiro e o último, a única causa e o objetivo final de todas as coisas. Nesta aceidade de Deus, concebida não somente como tendo existência em si mesmo, mas também como a plenitude da existência. Todas as outras perfeições estão incluídas. Elas são dadas com a própria aceidade e são o rico e multifacetado desenvolvimento dela. No entanto, embora no caso dessa perfeição e imensurável distinção entre o Criador e a criatura se expresse vívida e plenamente, há uma fraca analogia em todas as criaturas também dessa perfeição de Deus. O panteísmo, de fato, não pode reconhecê-la, mas o teísmo afirma o fato de que uma criatura,
ainda que seja absolutamente dependente, também tem uma existência própria, distinta, e implantada nessa existência há um impulso em direção à autopreservação. Toda criatura, na medida em que existe, teme a morte, e até mesmo o mais minúsculo átomo oferece resistência a todas as tentativas de aniquilá-lo. Novamente, isso é uma sombra do ser independente e imutável de nosso Deus. Imutabilidade. Uma implicação natural da aceidade de Deus é sua imutabilidade. À primeira vista, essa imutabilidade parece ter pouco apoio na Escritura. Nela, Deus é visto como mantendo uma associação vital com o mundo. No princípio, ele criou os céus e a terra e, portanto, mudou do não criado para o criado. E desde o princípio, ele é, por assim dizer, um coparticipante da vida do mundo e especialmente de seu povo Israel. Ele vem e vai, revela-se e esconde-se. Ele desvia sua face em ira e volta-se para nós em graça. Ele se arrepende, Gênesis 6, 6, 1 Samuel 15, 11, Amós 7, 3 e 6, e muda seus planos, Êxodo 32, 10 a 14. Ele fica irado, Números 11, versículo 1 e 10, e coloca de lado sua ira, Deuteronômio 13, 17, segundo Crônicas 12, 12. Sua atitude em relação ao piedoso é uma, em relação ao ímpio é outra, Provérbios 11, 20, 12, 22. Com o puro, ele é puro, com o perverso é inflexível, Salmo 18, 26 e 27. Na plenitude do tempo, ele até mesmo se torna humano em Cristo e passa a morar na igreja por meio do Espírito Santo. Ele rejeita Israel e aceita os gentios. E na vida dos filhos de Deus há uma consistente alteração de sentimentos de culpa e da consciência de perdão, de experiências da ira de Deus e de seu amor, de seu abandono e de sua presença. Ao mesmo tempo, as Escrituras testificam que, em meio a toda essa alteração, Deus é e continua sendo o mesmo. Tudo muda, mas ele permanece estável. Ele continua sendo quem é, Salmo 102, versículo 26 a 28. Ele é Yahvé, aquele que é e sempre continua sendo ele mesmo. Ele é o primeiro e com os últimos ainda é o mesmo Deus. Isaías 41, 4, 43, 10, 46, 4, 48, 12. Ele é aquele que é, Deuteronômio 32, 39. Conferir João 8, 58, Hebreus 13, 8. O incorruptível, que sozinho tem a imortalidade e é sempre o mesmo, Romanos 1, 23. Imutável em sua existência e em seu ser. Ele é assim também em seu pensamento e em sua vontade, em todos os seus planos e decisões. Ele não é um ser humano para que minta ou se arrependa. Aquilo que ele diz, ele fará. Números 15, 28, 1 Samuel 15, 29. Seus dons, carismata, e seu chamado são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Ele não rejeita seu povo. Romanos 11, 1. Ele completa aquilo que começou. Salmo 138, 8, Filipenses 1, 6. Em uma palavra, ele, Yahvé, não muda. Malaquias 3, 6. Nele não há variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 17. Sobre esse fundamento, a teologia cristã elaborou sua doutrina da imutabilidade de Deus. A teogonia mitológica não podia chegar a esse nível, mas a filosofia frequentemente designou e descreveu Deus como o único, o eterno e imutável, não movido e autoconsistente, governador de todas as coisas. Da presença de movimento no universo, Aristóteles inferiu a existência de um primeiro motor, um ser perpetuamente imóvel, que é único e eterno, necessário, imutável, livre de toda composição, destituído de toda potencialidade, matéria e mudança, e que é ato puro, forma pura, essência inadulterada,
forma absoluta, a própria natureza de uma coisa, substância primária. Filo chamou Deus de imutável, autoconsistente, invariável, permanente, firme, estabelecido, inalterável. A teologia cristã concordou com essa avaliação. Deus, de acordo com Irineu, é sempre o mesmo, auto-idêntico. Em Agostinho, a imutabilidade de Deus flui diretamente do fato de que ele é o ser supremo e perfeito. É instintivo para cada criatura pensar que há um Deus totalmente imutável e incorruptível. Esse conceito de um ser eterno e imutável não pode ser obtido pelos sentidos, pois todas as criaturas, inclusive os seres humanos, são mutáveis, mas dentro de suas almas humanas vêm e encontram algo imutável, que é melhor e maior do que todas as coisas que estão sujeitas à mudança. Se Deus não fosse imutável, ele não seria Deus. Seu nome é ser, e esse nome é um nome inalterável. Tudo o que muda deixa de ser o que era, mas a verdadeira existência pertence àquele que não muda. Aquilo que verdadeiramente é, permanece. Aquilo que muda era alguma coisa e será alguma coisa, mas não é alguma coisa porque é mutável. Mas Deus, que é, não muda, pois toda mudança diminuiria sua existência. Além disso, Deus é imutável em seu conhecimento, vontade e decretos, como é em seu ser. A essência de Deus, pela qual ele é o que é, não possui nada que seja mutável, nem em eternidade, nem em fidelidade, nem em verdade. Como ele é, assim ele conhece e deseja imutavelmente. Assim como tu és totalmente, assim tu conheces totalmente, pois tu imutavelmente és, e conheces imutavelmente, e desejas imutavelmente. Tua essência conhece e deseja imutavelmente, o teu conhecimento é e deseja imutavelmente, e tua vontade é e conhece imutavelmente. Nem a criação, nem a revelação, nem a encarnação, afetos, produziram qualquer mudança em Deus. Em Deus, o primeiro propósito não é alterado e obliterado pelo propósito seguinte e diferente, mas por um e pela mesma eterna e imutável vontade. Ele realizou todas as coisas que criou, tanto outrora, no tempo em que ainda não existiam, quanto subsequentemente, quando começaram a existir, deviam vir à existência. Nas criaturas, a única mudança é do não ser para o ser, do bem para o mal. A mesma ideia aparece repetidamente nos escolásticos e nos teólogos católicos romanos, tanto quanto nos teólogos luteranos e reformados. Essa imutabilidade de Deus, porém, foi frequentemente combatida em parte tanto pelo deísmo quanto pelo panteísmo. Na opinião de Epicuro, os deuses são totalmente semelhantes aos seres humanos excelentes, que realizam mudanças com respeito à posição, atividade e pensamento. E de acordo com Heráclito e mais tarde com os estoicos, a divindade, como a causa imanente do mundo, também foi apanhada em seu fluxo perpétuo. A posição, a imutabilidade de Deus na teologia cristã foi da mesma natureza. Por um lado, há o pelagianismo, socianismo, remonstrantismo, racionalismo, que se opõe especialmente à imutabilidade do conhecimento e da vontade de Deus, e fazem que a vontade de Deus seja dependente e, portanto, mutável de acordo com a conduta dos seres humanos. Especialmente Vorstius, em sua obra On God and His Attributes, criticou a imutabilidade de Deus. Ele fez uma distinção entre a essência de Deus, que é simples e imutável, e a vontade de Deus, que, sendo livre, não deseja tudo eternamente e nem sempre deseja a mesma coisa. Muito mais séria é a oposição à imutabilidade de Deus feita pelo panteísmo. Comum a todas as críticas panteístas é que a ideia de tornar-se é transferida para Deus, obliterando assim a fronteira entre o Criador e a criatura. A ideia de Deus como substância, como ocorre em Spinoza, provou ser uma abstração destituída de conteúdo.
Para dar vida a esse conceito, a filosofia frequentemente substituiu tornar-se por ser. A esse respeito, faz uma grande diferença naturalmente se esse processo, pelo qual Deus vem à existência, é ou não concebido em termos unitários ou trinitários, e se ele é interpretado como ocorrendo imanentemente no ser de Deus ou transitivamente no mundo. Pertencendo a essa categoria estão, antes de tudo, o gnosticismo, a teosofia da Cabala, de Boehme, Schelling, Roth, Hamburger e outros, tendo um efeito secundário na doutrina de Kenosis, e, finalmente, a filosofia panteísta de Fichte, Hegel, Schleiermacher, Schopenhauer, von Hartmann e outros. Por mais variadamente que possa ser elaborada, a ideia básica é a mesma. Deus não é, mas se torna. Em e por si mesmo, no momento inicial, ele é um oceano profundo desconhecido. Existência puramente abstrata, natureza não qualificada, ideia sem conteúdo, um ímpeto meditativo, escuro, uma vontade alógica cega. Em uma palavra, uma forma de existência que nada é, mas pode tornar-se tudo. Mas a partir dessa massa de existência potencial, na forma de um processo, Deus gradualmente se ergue à realidade. Ele é seu próprio Criador. Ele produz a si mesmo. Muito gradualmente, seja dentro de si mesmo ou no mundo, ele amadurece em personalidade, autoconsciência, mente e espírito. Sob a influência dessa ideia filosófica do tornar-se absoluto, a teologia moderna também negou ou delimitou repetidamente a imutabilidade de Deus e apaixonadamente preferiu designar Deus como sua própria causa, um poder autorrealizador, como Lutardi diz, Deus é seu próprio ato. Outros falam da autopostulação de Deus. Em um tratado especial, Dorner, tentando evitar tanto o deísmo quanto o panteísmo, acosmismo, tenta conciliar a imutabilidade de Deus com sua atividade. Ele crê que pode alcançar esse objetivo posicionando a imutabilidade de Deus na dimensão da ética. Eticamente, Deus é imutável e autoconsistente. Ele permanece amor santo, mas com relação ao restante, Dorner crê que, como resultado da criação, da encarnação e da expiação, ocorreu uma mudança em Deus, que ele mantém uma relação recíproca com a humanidade, que ele só conhece a realidade a partir de sua interação com o mundo. Isso significa que para Deus também há um passado, um presente e um futuro, que ele se torna irado, absolve e que, em geral, sua disposição corresponde à dos seres humanos. Muitos teólogos que discutem a doutrina de Deus também evitam falar sobre esse importante atributo, mas sobre a doutrina da criação, da encarnação ou da kenose, apenas permitem que seus leitores saibam que aceitam mutabilidade em Deus. Edgar Hoffmann, Thomasius von Oettingen. Entretanto, a doutrina da imutabilidade é extremamente importante para a religião. A diferença entre o Criador e a criatura depende do contraste entre ser e tornar-se. Tudo o que é referente à criatura está em processo de tornar-se. Ela é mutável, está constantemente em atividade, em busca de descanso e satisfação, e só encontra esse descanso naquele que é a existência pura sem tornar-se. É por isso que na Escritura, Deus é geralmente chamado de rocha, Deuteronômio 34, Deuteronômio 32, 4, 15 e 18, 1 Samuel 2, 2, 2 Samuel 22, 3. Nós, seres humanos, podemos descansar sobre ele. Ele, por sua vez, não muda em ser, conhecer ou desejar. Ele permanece eternamente o que é. Toda mudança é estranha a Deus. Nele não há mudança em relação ao tempo, pois ele é eterno, nem em relação à localização, pois ele é onipresente, nem em relação à essência, pois ele é existência pura. A teologia cristã frequentemente também expressou esse último ponto no termo realidade pura. Aristóteles concebia o ser de Deus como a forma primária, realidade, sem qualquer mudança, como realidade absoluta. O escolasticismo, da mesma maneira,
começou a falar de Deus como totalmente puro e realidade simples, para indicar que ele é o ser perfeito e absoluto, sem qualquer capacidade, potência, para não ser ou para ser diferente. Boétius afirma, por exemplo, que Deus não muda em essência, porque é realidade pura. Por essa razão também, a expressão causa sui, sua própria causa, foi evitada com referência a Deus. A ideia do tornar-se absoluto foi a princípio claramente defendida por Heráclito e, subsequentemente, reaparece com frequência na filosofia. Plotino, mais do que ninguém, fez uso desse conceito, aplicando-o não somente à matéria, mas também àquilo que ele entendia ser o ser absoluto. Ele ensinava que Deus gerou seu próprio ser, que ele estava ativo antes de existir. Admito que a teologia cristã, de fato, falou em Deus como um ser que existe de si mesmo e, portanto, em sua aceidade. Lactâncio, Sinésio e Jerônimo, além disso, usaram a expressão causa sui, sua própria causa. Jerônimo escreveu: o Deus que sempre é não tem qualquer começo. Ele é sua própria origem e a causa de sua própria substanciação. E não se pode imaginar existir outra coisa que exista por si mesma. Mas por essa expressão, sempre se entendeu que ao mesmo tempo em que Deus existiu por si mesmo, ele não teve de tornar-se ou ser gerado por si mesmo. Descartes, posteriormente, concedeu primazia à vontade de Deus sobre seu intelecto e fez a essência de todas as coisas depender dessa vontade. Ele, de fato, fez da existência de Deus produto de sua própria vontade. Ele disse: Deus, em verdade, preserva a si mesmo. Deus é sua própria causa e deriva de si mesmo. Não em um sentido negativo, mas em um sentido positivo. Deus é a causa eficiente de sua própria existência. Ele deriva seu ser da real imensidão de seu próprio poder. Ouvindo essas coisas ditas por ele, alguns de seus seguidores adotaram essa expressão, causa sui, mas os teólogos reformados quiseram as expressões, sua própria causa, existência autoderivada, interpretadas apenas em um sentido negativo. Ser sua própria causa, em um sentido positivo, é uma impossibilidade, porque nesse caso o mesmo objeto, em um e no mesmo momento, é visto como existindo, pois produz a si mesmo, e como não existindo, pois está sendo produzido. Não é difícil entender por que a filosofia monista deve se valer dessa ideia de tornar-se absoluto para fornecer pelo menos uma semelhança de uma interpretação da realidade. Mas Herbart corretamente submeteu essa ideia a duras críticas e seus seguidores, não sem razão, expressaram sua surpresa pelo fato de essa ideia ter sido tão bem recebida na teologia especulativa. De fato, a ideia de tornar-se atribuída ao ser divino não é útil em nenhuma teologia. A Escritura não somente testifica que em Deus não há variação ou sombra de mudança, Tiago capítulo 1, 17, mas também a reflexão sobre esse tema conduz à mesma conclusão. Tornar-se pressupõe uma causa, pois não há tornar-se sem causa, mas a existência, em sentido absoluto, não permite a indagação a respeito de uma causa. A existência absoluta é porque é. A própria ideia de Deus implica imutabilidade. Nem aumento, nem diminuição são concebíveis com respeito a Deus. Ele não pode mudar nem para melhor, nem para pior, pois é absoluto, completo, o verdadeiro ser. Tornar-se é um atributo das criaturas, uma forma de mudança no espaço e no tempo. Mas Deus é o que é, eternamente transcendente sobre o espaço e o tempo, e muito exaltado acima de toda criatura. Ele descansa dentro de si mesmo, e, exatamente por essa razão, é o objetivo máximo e o lugar de descanso de todas as criaturas, a rocha de sua salvação, cuja obra é completa. Aqueles que atribuem qualquer mudança a Deus, seja qual for, seja com respeito à sua essência, conhecimento ou vontade, diminuem todos os seus atributos, independência, simplicidade, eternidade, onisciência e onipotência. Isso priva Deus de sua natureza divina e a religião de seu firme fundamento e conforto seguro.
Essa imutabilidade, porém, não deve ser confundida com uniformidade monótona ou imobilidade rígida. A própria Escritura nos leva a descrever Deus nas suas relações mais variadas com todas as suas criaturas. Embora seja imutável em si mesmo, ele, por assim dizer, vive a vida de suas criaturas e participa de todas as suas circunstâncias mutáveis. A Escritura, necessariamente, fala em Deus usando linguagem antropomórfica. No entanto, apesar de sua linguagem antropomórfica, ela, ao mesmo tempo, nos proíbe de pressupor qualquer mudança no próprio Deus. Há mudança ao seu redor e fora dele, e há mudanças nas relações que as pessoas têm com ele, mas não há mudança no próprio Deus. De fato, a grandeza incompreensível de Deus e, por implicação, a glória da confissão cristã são precisamente que Deus, embora seja imutável, pode chamar criaturas mutáveis à existência. Embora seja eterno em si mesmo, Deus pode entrar no tempo e, embora seja imensurável em si mesmo, pode preencher cada centímetro cúbico do espaço com sua presença. Em outras palavras, conquanto ele mesmo seja existência absoluta, Deus pode dar a seres transitórios uma existência distinta da sua própria. Na eternidade de Deus, não existe um momento de tempo. Em sua imensidade, não existe uma partícula de espaço. Em sua existência, não há sinal de tornar-se. Inversamente, é Deus quem estabelece a criatura, a eternidade que estabelece o tempo, a imensidade que estabelece o espaço, a existência que estabelece o tornar-se, a imutabilidade que estabelece a mudança. Não há nada entre essas duas categorias. Um profundo abismo separa o ser de Deus de todas as suas criaturas. É uma característica da grandeza de Deus que ele possa descer ao nível de suas criaturas e que, ainda que seja transcendente, possa habitar imanentemente em todos os seres criados. Sem se perder, Deus pode dar-se, e embora mantenha absolutamente sua imutabilidade, pode entrar em um número infinito de relações com suas criaturas. Vários exemplos foram empregados para ilustrar essa verdade. O próprio sol não muda, quer ele esquente pouco ou muito, faça mal ou faça bem. Agostinho. Uma moeda é sempre uma moeda, quer ela seja chamada de valor ou penhor. Um pilar é sempre um pilar, quer a pessoa o veja à sua esquerda ou à sua direita. Tomás de Aquino. Um artista não muda quando dá forma à sua visão interior em palavras ou em som, sua voz ou em cores. E um estudioso não muda quando expressa suas ideias em um livro. Nenhuma dessas comparações é perfeita, mas sugerem como uma coisa pode mudar em suas relações enquanto permanece a mesma em essência. Isso é especialmente verdadeiro sobre Deus, pois ele, o imutável, é a única causa de todas as mudanças. Não devemos imaginar Deus colocando-se em alguma relação com alguma criatura, como se essa relação pudesse, de algum modo, existir sem ele. Em vez disso, ele mesmo coloca todas as coisas nessas relações consigo mesmo, que ele, eterna e imutavelmente, deseja, precisamente da forma na qual e no momento no qual essas relações ocorrem. Absolutamente não há antes e depois em Deus. Essas palavras se aplicam somente a coisas que não existiam antes, mas existiram depois. É o próprio ser imutável de Deus que chama à existência e coloca no cenário diante de si os seres mutáveis que possuem uma ordem e uma lei que é exclusivamente deles. Infinitude. Quando aplicada ao tempo, a imutabilidade de Deus é chamada de eternidade. Quando aplicada ao espaço, é chamada de onipresença. De tempos em tempos, as duas são incluídas sob o termo abrangente infinitude divina. Como tal, o termo infinitude, porém, é ambíguo. Em primeiro lugar, ele pode ser usado negativamente no sentido de sem fim. Uma coisa
é chamada de sem fim, quando de fato não tem fim, embora concebivelmente pudesse ter um. Na filosofia, o termo geralmente é aplicado a Deus nesse sentido. O neoplatonismo, por exemplo, interpretou Deus como sendo um ser sem limite ou forma, totalmente indeterminado, sem fronteiras, uma plenitude superabundante da qual emanou o universo. Semelhantemente, a Cabala falava em Deus como aquele que não tem limite ou forma, que nos 10 Sefirot criou formas intermediárias entre o infinito e o finito. Posteriormente, a filosofia de Spinoza ganhou aceitação para esse conceito de infinitude de Deus. A substância de Spinoza, isto é, Deus, não é um ser distinto do mundo. Em vez disso, ela constitui a matéria-prima básica das criaturas e, portanto, é automaticamente infinita, absolutamente indeterminada. Toda determinação, portanto, é negação, privação, uma falta de existência. Deus, porém, transcende toda limitação e definição. Ele é substância não determinada. Extensão é um de seus atributos. Em Hegel, esse conceito de infinitude novamente adquire outro significado, porque ele concebe a substância de Spinoza não como um ser eterno e imutável, mas como um tornar-se absoluto. Portanto, Deus foi chamado de infinito, porque podia se tornar qualquer coisa, algo como o infinito, no sistema de Anaximander, que, embora em si mesmo seja indeterminado, podia produzir todo tipo de coisas. O erro dessa interpretação é que ela toma o menor denominador comum que o intelecto pode obter a partir de coisas finitas pela abstração e iguala essa abstração ao infinito. O objetivo da filosofia, da identidade, era precisamente extrair o particular a partir do geral, o específico a partir do não específico, o finito a partir do infinito, pelo processo do pensamento. Deus, como tal, é potencialmente infinito, então ele se torna finito, pessoal, consciente, determinado nas criaturas, que são sua automanifestação. Mas essa posição é insustentável. A infinitude não é um conceito negativo, mas positivo. Isso não significa que Deus não tenha uma existência própria distinta, mas que ele não é limitado por qualquer coisa que seja finita e própria da criatura. É claro que essa negação da limitação própria da criatura pode ser elaborada de forma variada. Se quisermos dizer que Deus não pode ser confundido pelo tempo, sua infinitude coincide com sua eternidade. Se quisermos dizer que Deus não pode ser confinado pelo espaço, sua infinitude coincide com sua onipresença. Assim, de fato, é o modo pelo qual a infinitude é geralmente definida. Mas a infinitude também pode ser elaborada no sentido de que Deus é ilimitado em suas virtudes, que nele cada virtude está presente em grau absoluto. Nesse caso, infinitude significa perfeição. Mas mesmo nesse caso, esse atributo da infinitude divina tem de ser entendido adequadamente. Essa infinitude divina não é uma infinitude de magnitude, no sentido em que as pessoas geralmente falam em dimensões infinitas ou ilimitadas do universo espacial, pois Deus é incorpóreo e não tem extensão. Também não se trata de uma infinitude de número, como em matemática falamos que algo é infinitesimamente pequeno ou infinitamente grande, pois isso entraria em conflito com a unicidade e a simplicidade de Deus. Trata-se de uma infinitude de essência. Deus é infinito em sua essência característica, absolutamente perfeito, infinito em um sentido intensivo, qualitativo e positivo.
Assim entendida, porém, a infinitude de Deus é sinônima de perfeição e não tem de ser discutida separadamente. Eternidade. Infinitude, no sentido de existência não determinada pelo tempo, é a eternidade de Deus. A Escritura, em nenhuma parte, menciona um começo ou um fim para a existência de Deus. Embora ele seja frequentemente retratado de maneira vívida como entrando no tempo, ele o transcende. Ele é o primeiro e o último, Isaías 41:4, Apocalipse 1:8. Que existia antes que o mundo existisse, Gênesis 1:1, João 1:1, 17:5 e 24. E que continua sempre o mesmo, Salmo 102, 27 e 28. Ele é Deus de eternidade a eternidade, Salmo 92, Salmo 93, 2. O número de seus anos é insondável, Jó 36, 26. 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi, Salmo 94, 2 Pedro 3, 8. Ele é Deus eterno, Isaías 40, 28, Romanos 16, 26, que habita a eternidade, Isaías 57, 15. Vive para sempre, Deuteronômio 32, 40, Apocalipse 10, 6, 15, 7. Jura por sua vida, Números 14, 21 e 28. É chamado de Deus que vive e permanece, 1 Pedro 1, 23. Deus imortal, Romanos 1, 23. Que era e que há de vir, Êxodo 3, 14, Apocalipse 1, 4 e 8. Aqui também, de fato, a Escritura fala em Deus em forma humana e na eternidade nas formas do tempo. Ao mesmo tempo, ela indica claramente que Deus transcende o tempo e não pode ser medido ou definido pelos padrões do tempo. O deísmo do passado e do presente, porém, define eternidade como tempo indefinidamente extenso, para frente e para trás. De acordo com ele, a diferença entre tempo e eternidade é meramente quantitativa, não qualitativa, gradual, não essencial. A diferença não é que a eternidade exclui a sucessão de momentos, mas que ela não tem começo nem fim. O passado, o presente e o futuro existem não somente para os seres humanos, mas também para Deus e em Deus. Assim ensinavam os socinianos e muitas pessoas depois deles. O panteísmo, por outro lado, semelhantemente, confunde eternidade e tempo. De acordo com ele, Deus e o mundo estão relacionados como natureza causadora, natura naturans, e natureza causada, natura naturata. A eternidade, diz o panteísmo, não é essencialmente distinta do tempo, mas a substância, a causa imanente do tempo, enquanto o tempo é o modo, o acidente da eternidade, como as ondas são as formas incidentais nas quais o oceano aparece a nós. O próprio Deus é rebaixado ao curso do tempo e só alcança relação plena no tempo. Strauss expressou claramente essa interpretação. A eternidade e o tempo se relacionam entre si como a substância e seus acidentes. Enquanto Schleiermacher cuidadosamente definiu a eternidade de Deus como a causalidade absolutamente atemporal de Deus, que condiciona tudo o que é temporal e até mesmo o próprio tempo. É com respeito a essa perfeição de Deus, a teologia cristã deve evitar os erros, tanto do deísmo quanto do panteísmo. Logicamente, é verdade que uma distinção entre eternidade e tempo é que este tem começo e fim, pelo menos potencialmente, e a primeira não. No entanto, isso não exaure a diferença entre eles. As características do conceito de eternidade são 3. Ela exclui um início, um fim e a sucessão de momentos. Deus é não gerado e incorruptível.
mas também é imutável. Entre eternidade e tempo há uma distinção, não somente em quantidade e em grau, mas também em qualidade e essência. Muito embora pensasse poder imaginar um movimento em um mundo sem princípio, Aristóteles já comentava que, embora tempo não seja sinônimo de movimento, ele está muito intimamente relacionado a ele, com tornar-se, isto é, com a transição do potencial para o real. Agostinho se expressou de modo um pouco diferente sobre isso, ao dizer que o tempo existe somente onde o presente se torna passado e o futuro se torna presente. O que então é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se eu quiser explicar isso para alguém que me pergunta, eu não sei. Posso afirmar com confiança, porém, que isso é tudo o que sei. Se nada acontecesse, não haveria passado. Se não houvesse os acontecimentos, não haveria futuro. E se nada existisse, não haveria presente. O tempo não é uma substância separada, algo real, mas um modo de existência. Se não houvesse criaturas, não haveria tempo. O tempo começou com a criatura, e uma afirmação mais verdadeira do que aquela que diz que a criatura começou com o tempo. Por outro lado, o tempo também não é meramente uma forma subjetiva de observação, como Kant pensava. Reconhecidamente, há um elemento de verdade aqui também, e Agostinho argumentou que para os seres humanos medirem e computarem o tempo é necessária uma mente pensante, uma mente que retém o passado pela recordação, existe no presente e espera o futuro, e dentro desse alcance mede o tempo dentro de si mesma. Mas, ao dizer isso, Agostinho não quis dizer que não haveria movimento mensurável e divisível de coisas se não houvesse uma mente pensante que pudesse contá-lo e medi-lo. Uma distinção precisa ser feita, porém, entre tempo extrínseco e intrínseco. Por tempo extrínseco, fazemos referência ao padrão pelo qual medimos o movimento. Em certo sentido, ele é acidental e arbitrário. Nós o extraímos do movimento dos corpos celestiais, que é constante e universalmente conhecido. Gênesis 1, 14. O tempo, nesse sentido, um dia cessará. Apocalipse 10, 6, 21, 23. Entretanto, o tempo intrínseco é algo mais. Ele é o modo de existência em virtude do qual as coisas têm passado, presente e futuro, como muitas partes, que seja qual for o padrão empregado, podem ser medidas e contadas. Ora, tudo o que pode ser medido e contado está sujeito à medida e ao número, e assim é limitado, pois sempre há uma medida e um número maior do que aquilo que foi medido e numerado. Consequentemente, a natureza essencial do tempo não diz respeito à finitude ou infinitude do antes ou do depois, mas que ele abrange uma sucessão de momentos, que há nele um período que é passado, um período que é presente e um período que vem depois. Mas daí segue-se que o tempo intrínseco, é o modo de existência que é característico de todos os seres criados e finitos. Quem diz tempo, diz movimento, mudança, mensurabilidade, computabilidade, limitação, finitude, criatura. Tempo é duração da existência da criatura. Tempo é a medida do movimento em um objeto que pode ser movido. Portanto, não pode haver tempo em Deus. De eternidade a eternidade, ele é o que é. Nele não há variação ou sombra de mudança. Tiago 1, 17. Deus não é um processo de tornar-se, mas um ser eterno. Ele não tem princípio nem fim, mas também não conhece o antes e o depois. Ele também não pode ser submetido à medida ou à contagem de sua duração. 1000 anos para ele são como um dia. Ele é o eterno eu sou. João 8, 58. A eternidade de Deus, portanto, deve ser imaginada
como um presente eterno, sem passado nem futuro. Para Deus, todas as coisas são presente. Seu dia é a eternidade. A própria eternidade é a substância de Deus, que não tem em si nada que seja mutável. A respeito da eternidade de Deus, Boétius afirmou que Deus abrange e ao mesmo tempo possui completa plenitude de vida sem fim. E Tomás de Aquino descreveu essa eternidade como uma completa e ao mesmo tempo plena possessão de vida sem fim. E assim falaram todos os teólogos, não só os católicos romanos, mas também os luteranos e os reformados. Entretanto, a eternidade de Deus não deve ser concebida por essa razão como um momento de tempo eternamente estático e imóvel. Pelo contrário, ela é idêntica ao ser de Deus e, portanto, com a plenitude de sua existência. Deus não somente é eterno, ele é sua própria eternidade. Uma verdadeira analogia dessa eternidade não é a existência sem conteúdo de uma pessoa para a qual, como resultado de inatividade e enfado, pesa o temor, os minutos parecem horas e os dias não passam. A analogia está na vida abundante e exuberante de um trabalhador cuidadoso para quem o tempo mal existe e os dias voam. Por essa perspectiva, há verdade na afirmação de que no inferno não há eternidade, mas apenas tempo, e que, quanto mais uma criatura se assemelhe a Deus e seja sua imagem, mais ela se elevará acima das imperfeições do tempo e se aproximará da eternidade. Portanto, a eternidade de Deus não está abstrata e transcendente acima do tempo, mas está presente e imanente em cada momento do tempo. Há, de fato, uma diferença essencial entre eternidade e tempo, mas também há uma analogia e afinidade entre eles, de modo que a primeira pode habitar e trabalhar no segundo. O tempo é um concomitante da existência criada. Ele não é auto-originado. Um tempo eterno, um tempo sem começo, não é concebível. Deus, o eterno, é a única causa absoluta do tempo. Em e por si mesmo, o tempo não pode existir. Ele é um tornar-se contínuo e tem de se apoiar em um ser eterno. É Deus quem, por seu eterno poder, sustenta o tempo, tanto em sua inteireza quanto em cada momento dele. Deus permeia o tempo e cada momento do tempo com sua eternidade. Em cada segundo pulsa a eternidade. Portanto, Deus mantém uma relação definida com o tempo, entrando nele com sua eternidade. Para ele também, o tempo é objetivo. Em sua consciência eterna, ele conhece o tempo como um todo e a sucessão de todos os seus momentos. No entanto, esse fato não faz que ele seja temporal, isto é, sujeito ao tempo, medida ou número. Ele continua sendo eterno e habita a eternidade, mas usa o tempo para manifestar seus pensamentos e perfeições eternas. Ele faz que o tempo seja subserviente à eternidade e assim prova ser o rei das eras. 1 Timóteo, capítulo 1, 17. Onipresença. A infinitude, no sentido de não estar confinado ao espaço, é sinônima da onipresença de Deus. Este atributo também é muito vividamente representado na Escritura. Deus é o Criador e tudo o que existe é e continua sendo seu em um sentido absoluto. Ele é o Senhor, o possuidor do céu e da terra. Gênesis 14, 19 e 22. Exaltado acima de todas as criaturas e também sobre o espaço. O céu e a terra não podem contê-lo, muito menos um templo terreno. 1 Reis 8, 27. 2 Crônicas 2, 6. Isaías 66, 1. Mas ele também não é excluído do espaço. Ele preenche o céu e a terra com sua presença. Ninguém pode se esconder dele.
Ele é Deus de perto e também de longe. Jeremias 23, 23 e 24, Salmo 139, 7, de 7 a 10, Atos 17, 27. Nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Atos 17, 28. Nos diferentes lugares de sua criação, ele está presente em diferentes graus e diferentes modos. Toda a Escritura admite que o céu, embora tenha sido criado, é, em um sentido especial, a morada e o trono de Deus desde o primeiro momento de sua existência. Deuteronômio 26:15, 2 Samuel 27:7. Mas do céu ele também vem à terra. Gênesis 11, 5 e 7, 18, 21, Êxodo 3, 8. Anda pelo jardim, Gênesis 3, 8. Aparece repetidamente em vários locais, Gênesis 12. E aparece para seu povo, especialmente no Monte Sinai, Êxodo 19, 9 e 11, 18 e 20. Ao mesmo tempo em que ele permitiu que os gentios seguissem seus próprios caminhos, Atos 14, 16. Ele habita de maneira especial entre seu povo, Israel, Êxodo 19, 6, Êxodo 25, 8, Deuteronômio 7, 6, Deuteronômio 14, 2, 26, 19. No tabernáculo, na terra de Canaã, Juízes 11, 24. Em Jerusalém, Êxodo 20, 24. No tabernáculo e no templo em Sião, que é chamado de sua casa, Êxodo 40, 34 e 35. E acima da arca, entre os querubins, 1 Samuel 4, 4, 2 Samuel 6, 2. Frequentemente, os profetas advertem contra uma confiança complacente e carnal nessa morada de Deus no meio de Israel. Isaías 48, 1 e 2, Jeremias 3, 16. O Senhor está longe dos ímpios, Salmos 11, 5. Mas os retos contemplarão sua face, Salmo 11, 7. Ele habita com aqueles que têm um espírito contrito e humilde, Isaías 57, 15, Salmo 51, 17 a 19. Quando Israel o esquece, ele vem ao seu povo novamente em Cristo, em quem a plenitude da divindade habita corporalmente, Colossenses 2, 9. Por meio dele e do Espírito que ele envia, ele habita na igreja como seu templo, João 14, 23, Romanos 8, 9 e 11. Até o dia em que habitará com seu povo e será tudo em todos, 1 Coríntios 15, 28, Apocalipse 21, 3. No politeísmo, no gnosticismo e no maniqueísmo, essa onipresença de Deus não pode ser reconhecida, mas até mesmo na igreja cristã, há aqueles que, embora desejem reconhecer a onipresença do poder de Deus, não se comprometem com a onipresença de seu ser. Os antropomorfitas não podem conceber Deus sem uma forma e uma localização definidas. Para evitar que Deus seja misturado com substância material e com a impureza do mundo, alguns pais da igreja foram tão longe em sua oposição aos estoicos que chegaram a afirmar que Deus estava muito distante com relação ao seu ser, mas muito perto com relação ao seu poder, e que ele habita no céu como a mente humana habita na cabeça. Conquanto digam isso, esses autores não negam a presença essencial de Deus em todo lugar. Só mais tarde, a onipresença de Deus foi definitivamente negada e obstada por Agostinho Esteuco, bispo de Gúbio, 1550, em seu comentário sobre o Salmo 138, e também por Creu, que ainda que aceitasse uma onipresença operativa, negou a onipresença essencial de Deus, restringindo-a ao céu. O remonstrantismo se expressou cautelosamente sobre este tema, descreveu a questão como sendo de pouca importância e como no caso da eternidade, tendeu a não assumir uma posição definida.
Concécius também foi acusado de limitar a onipresença de Deus exclusivamente à mais eficaz vontade de Deus, pela qual ele sustenta e governa todas as coisas. Acusação contra a qual ele se defendeu em cartas destinadas a Anslar e a Alting. Os cartesianos afirmaram que Deus era onipresente, não pela extensão de seu ser, mas por um ato simples de sua mente e um ato poderoso de sua vontade, atos que eram um com seu ser, e negaram que a ideia de localização pudesse ser atribuída a Deus. O racionalismo foi ainda mais longe, confiando a presença essencial de Deus ao céu e separando-o deisticamente do mundo. O deísmo chegou a essa restrição da onipresença de Deus por medo do erro panteísta de identificar Deus com o mundo e de poluir o ser divino com a impureza material das coisas criadas. E, de fato, esse temor não é infundado. Os estoicos já diziam que a divindade, como fogo, éter, ar ou fôlego, permeia todas as coisas, até mesmo aquelas que são imundas e feias. Spinoza falou sobre a substância como corpórea, descreveu Deus como uma coisa estendida e ensinou uma presença de Deus que coincide com a existência do mundo. Em Hegel, a onipresença de Deus é idêntica à sua substancialidade absoluta. Em harmonia com essa interpretação está a descrição feita por Schleiermacher da onipresença de Deus como a causalidade de Deus absolutamente infinita, que condiciona não somente tudo o que é espacial, mas também o próprio espaço. Da mesma maneira, Bierdman escreve que o puro ser em si mesmo de Deus é o próprio oposto de toda a espacialidade e que nesse sentido é transcendente, mas que, como fundamento do universo, Deus é imanente nele e que esse fundamento do ser é exatamente o próprio ser de Deus. Aqui, novamente, a teologia cristã evitou tanto o deísmo quanto o panteísmo. Isso não é de surpreender, já que a Escritura ensina claramente que Deus transcende o espaço e a localização e não pode ser determinado nem confinado por eles. 1 Reis 8, 27, 2 Crônicas 2, 6, Jeremias 23, 24. Até mesmo quando a Escritura fala em termos humanos e com o intuito de nos dar uma imagem do ser de Deus, por assim dizer, aumenta infinitamente o espaço. Isaías 66, 1, Salmo 139, 7. A ideia subjacente ainda é que há uma diferença essencial entre eternidade e tempo, e também entre a imensidade de Deus e o espaço. Aristóteles definiu o espaço ou localização como o limite inalterável de uma entidade circundada. Essa definição, porém, parte de uma concepção de espaço que é externa demais em seu caráter. O espaço, de fato, é a distância de certo objeto a partir de certos pontos fixos. Mas, se imaginarmos apenas um objeto simples, mesmo assim, o espaço e a localização pertencerão a ele por causa de sua relação com pontos imaginários que admitimos em nossa mente. Portanto, espaço e localização são atributos de todos os seres finitos. Ele está implícito como tal em tudo o que é finito. Tudo o que é finito existe no espaço. Seu caráter limitado traz consigo o conceito de algum lugar. Ele está sempre em algum lugar e não ao mesmo tempo em outro lugar. Independente de toda distância mensurável a partir de outros pontos, localização extrínseca, uma localização intrínseca é característica de todas as criaturas, sem excetuar nem mesmo os seres espirituais. Em outra dispensação, as distâncias podem ser totalmente diferentes daquelas que conhecemos aqui na Terra, assim como o vapor e a eletricidade já alteraram todas as nossas ideias de distância. Apesar disso,
uma existência limitada e local sempre será característica de todas as criaturas. O espaço, portanto, não é uma forma de percepção quente, mas um modo de existência característico de todos os seres criados. Ainda menos verdadeira é a ideia de que o espaço é uma forma de percepção externa, enquanto o tempo é uma forma de percepção interna, de modo que a ideia de espaço se aplicaria somente ao universo físico, e a de tempo somente ao mundo espiritual ou intelectual. Pelo contrário, o tempo e o espaço são modos internos de existência, característicos de todos os seres finitos. Segue-se, portanto, que nem o tempo nem o espaço podem ser atribuídos a Deus, o infinito. Ele transcende todo o espaço e toda localização. Filo e Plotino já diziam isso, e a teologia cristã, da mesma maneira, afirmou que Deus contém todas as coisas e somente Ele é incontido. Em seus dias maniqueístas, Agostinho cria que, como um fino éter, Deus estava espalhado pelo espaço sem fim, em todas as direções. Mas, posteriormente, ele aprendeu a conhecer as coisas de modo diferente. Deus transcende todo o espaço e toda localização. Ele não está em algum lugar, mas enche o céu e a terra. Ele não está espalhado por todo o espaço, como luz e ar, mas está presente com todo o seu ser, em todos os lugares, todo e inteiro em todos os lugares, mas não confinado a nenhum. Não há lugar ou espaço que o contenha. Portanto, em vez de dizer que ele está em todas as coisas, é melhor dizer que todas as coisas estão nele. No entanto, isso não deve ser entendido como significando que ele é o espaço no qual as coisas estão localizadas, pois ele não é um lugar. Assim como a alma, em sua inteireza, está presente no corpo como um todo e em cada parte dele, e assim como a mesma verdade é reconhecida por todos, assim também, por analogia, Deus está em todas as coisas e todas as coisas estão em Deus. Esses pensamentos de Agostinho vieram à tona novamente mais tarde, na obra dos escolásticos. Os teólogos católicos e protestantes não fizeram nenhum acréscimo essencial a eles. É claro que nem espaço, nem localização podem ser atribuídos a Deus. O espaço é uma forma de existência característica de seres finitos. A imensidade pertence somente a Deus e não a qualquer outra criatura, nem mesmo à natureza humana de Cristo. Implicado nisso, antes de tudo, está que Deus transcende infinitamente todo espaço e localização. Deus é exclusivamente um lugar próprio de si mesmo. Dentro de seu próprio ser, ele é totalmente tudo. Nesse sentido, pode-se dizer igualmente sobre Deus que ele não está em lugar nenhum e está em algum lugar, Filo, Plotino, pois a ideia de uma localização específica não se aplica a ele. O termo onipresença, porém, não expressa em primeiro lugar essa existência de Deus dentro de si mesmo, mas denota especialmente a relação específica de Deus com o espaço que foi criado juntamente com o mundo. Aqui também, é claro, só podemos nos referir a Deus em termos humanos. A Escritura até mesmo se refere a Deus indo, vindo, andando e descendo. Ela emprega linguagem humana, o tipo de linguagem ao qual estamos vinculados. Descobrir onde ele está é difícil. Descobrir onde ele não está é ainda mais difícil. Portanto, é bom, com relação a cada atributo, lembrar-nos de que estamos falando de Deus em termos humanos. É precisamente a percepção de que Deus não pode ser medido pelo tempo ou pelo espaço, muito embora isso seja puramente negativo, que nos impede de privá-lo de sua transcendência sobre todas as criaturas. Novamente, na negação está uma forte afirmação. A relação de Deus com o espaço não pode consistir na noção de que ele está no espaço e é enclausurado por ele, no modo pelo qual
Na mitologia grega, Urano e Cronos eram poderes acima de Zeus. Deus não é uma criatura. Se fosse confinado a um lugar específico, ele não seria Deus. Ele não é um corpo estendido por todo o espaço e circunscritivamente presente no espaço, nem um espírito finito criado, permanentemente preso a uma localização específica e, portanto, definidamente presente no espaço. A relação também não pode ser tal que o espaço esteja dentro dele e preso por ele como um espaço limitado, mais amplo, como alguns no passado imaginavam Deus quando o designavam como o recipiente espacial do universo. E Weise fala do espaço infinito como sendo imanente em Deus. Pela natureza do caso, o espaço é um modo de existência característico de criaturas finitas e não de Deus, o infinito. Mas a relação de Deus com o espaço é tal que, sendo o infinito, existindo dentro de si mesmo, Deus enche ao máximo cada ponto do espaço e o sustenta por meio de sua imensidade. Deve-se evitar aqui, certamente, o panteísmo, que reduz a existência de Deus à substância das coisas, e assim faz com que o ser divino seja espacial. Igualmente, deve-se resistir ao deísmo, que retrata Deus como onipresente em poder, mas não em essência e natureza. Embora Deus seja essencialmente distinto de suas criaturas, ele não está separado delas. Todas as partes da existência e cada ponto do espaço precisam de nada menos que a imensidade de Deus para a sua existência. A noção deísta de que Deus habita em um lugar específico e daí governa todas as coisas por meio de sua onipotência é uma afronta à sua natureza. De fato, isso nega todos os seus atributos, sua simplicidade, sua imutabilidade e sua independência. Isso reduz Deus a um ser humano e deixa a criação independente. Deus está presente em sua criação, mas não como um rei em seu reino ou um capitão a bordo de seu navio. Sua atividade não é uma espécie de controle remoto. Como diz Gregório Magno, ele está presente em todas as coisas através do seu ser, sua presença e seu poder. Deus está internamente, presentemente e poderosamente presente aqui e em toda parte. Sua onipresença se faz sentir em toda parte, tanto no inferno quanto no céu, nos ímpios e nos piedosos, em lugares de impureza e trevas e em lugares de luz. Como seu ser, embora seja onipresente, difere do das criaturas, ele não é contaminado pela impureza. Anselmo, por isso, afirmou que é melhor dizer que Deus está presente lado a lado com o tempo e o espaço do que dizer que ele está no tempo e no espaço. Entretanto, isso não altera o fato de que, em outro sentido, Deus está presente em suas criaturas de modos diferentes. Há uma diferença entre sua imanência física e sua imanência ética. Para sugerir uma analogia, as pessoas também podem estar fisicamente muito próximas umas das outras, conquanto estejam a quilômetros de distância em espírito e ponto de vista. Mateus 24, 40 e 41. A alma está presente em todo o corpo e em todas as suas partes, mas em cada uma delas de um modo único, de um modo na cabeça e de outro no coração, de um modo nas mãos e de outro nos pés. Essas coisas o verdadeiro Deus faz e é, mas o mesmo Deus, isto é, como aquele que está completamente em todos os lugares, não incluído em nenhum espaço, sem estar preso por correntes, sem ser mutável em nenhuma parte de seu ser, enchendo o céu e a terra com poder onipresente, não com uma natureza indulgente. Portanto, ele governa todas as coisas de tal modo que permite a todas elas realizar e exercer seus próprios movimentos, pois embora elas não sejam nada sem ele, elas não são o que ele é. A imanência de Deus não é uma emanação inconsciente, mas a presença consciente de seu ser em todas as criaturas.
Por essa razão, essa presença de Deus difere de acordo com a natureza dessas criaturas. Certamente, todas as criaturas, até mesmo a menor e mais insignificante, devem sua origem à existência somente ao poder de Deus, e nada menos que ao próprio ser de Deus. Deus habita em todas as suas criaturas, mas não em todas da mesma maneira. Todas as coisas de fato estão nele, mas não necessariamente com ele. Deus não habita sobre a terra como habita no céu, nos animais como nos seres humanos, na criação inanimada como na criação animada, no ímpio como no piedoso, na igreja como em Cristo. As criaturas diferem, dependendo do modo como Deus habita nelas. A natureza das criaturas é determinada por sua relação com Deus. Portanto, ainda que todas as criaturas revelem Deus, elas fazem isso em diferentes graus e de modos diferentes. Com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Salmo 18, 26. Deus habita em todas as criaturas por meio de seu ser, mas em ninguém, além de Cristo, a plenitude da divindade habita corporalmente. Colossenses 2, versículo 9. Em Cristo, ele habita de maneira exclusiva, por união pessoal. Nas coisas criadas, Deus habita de acordo com a medida do seu ser. Em alguns, em termos da natureza, em outras, em termos de justiça, e em outras, em termos de graça e glória. Há diversidade sem fim na ordem, para que todas elas juntas revelem a glória de Deus. Não é proveitoso para nós negar a onipresença de Deus. Ele faz que ela seja sentida em nosso coração e em nossa consciência. Ele não está longe de nenhum de nós. A única coisa que nos separa dele é o pecado. O pecado não nos distancia de Deus fisicamente, mas espiritualmente. Isaías 59, 2. Abandonar Deus, fugir dele, como disse Caim, não é uma questão de separação física, mas de incompatibilidade espiritual. Não é pela localização, mas pela incongruência que uma pessoa se afasta de Deus. Inversamente, ir para Deus e buscar sua face não consiste em fazer uma peregrinação, mas em auto-humilhação e arrependimento. Aqueles que o buscam o encontram, não longe, mas em sua presença imediata, pois nele vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Aproximar-se dele é tornar-se como ele, afastar-se dele é tornar-se diferente dele. Não pense então que Deus está presente em certos lugares. Com você, ele é com você, ele é como você tem sido. Que tipo de pessoa você tem sido? Ele é bom se você for bom e parece mal para você se você tem sido mal. Um ajudador se você tem sido bom. Um vingador se você tem sido mal. Você tem um juiz em seu próprio coração. Quando você quer fazer alguma coisa má, você se afasta do público e se esconde em sua casa, onde nenhum inimigo pode vê-lo. Você se retira daquelas partes da casa que são abertas e visíveis e vai para o seu próprio quarto. Mas até mesmo aqui, em seu quarto, você teme a culpa que vem de outra direção. Por isso você entra em seu coração e ali você medita. Mas ele é ainda mais profundamente interior que seu coração. Portanto, não importa para onde você fuja, ele está ali. Você fugiria de si mesmo, não fugiria? Você não seguiria a si mesmo para onde quer que você fugisse? Mas, como há alguém ainda mais profundamente interior que você mesmo, não há lugar para onde você possa fugir de um Deus irado, exceto para um Deus apaziguado. Absolutamente, não há lugar para onde você possa fugir. Você quer fugir dele? Em vez disso, fuja para ele. Unidade. O último dos atributos incomunicáveis é a unicidade de Deus, distinta na unidade de singularidade e na unidade de simplicidade. Com o primeiro termo, afirmamos que há apenas um ser divino, que em virtude da natureza desse ser, Deus não pode ser mais que um ser,
e, consequentemente, que todos os outros seres existem somente dele, por ele e para ele. Portanto, esse atributo ensina a absoluta unicidade e exclusividade de Deus. Sua unicidade numérica exclusiva em distinção de sua simplicidade, que denota sua unicidade interior ou qualitativa. A Escritura, contínua e enfaticamente, proclama esse atributo e o sustenta contra todo o politeísmo. Todos concordam que isso é verdadeiro sobre o Novo Testamento e sobre os escritos posteriores do Antigo Testamento. Muitos críticos creem, porém, que o monoteísmo ainda não ocorria nas partes primitivas do Antigo Testamento e que, especialmente, como resultado do testemunho e da atividade dos profetas, ele gradualmente se desenvolveu a partir do politeísmo primitivo, que era em geral predominante também em Israel. Mas contra essa interpretação podem ser levantadas tantas objeções que sua insustentabilidade está se tornando cada vez mais evidente. É claro que os profetas não estavam totalmente conscientes de estarem trazendo ao seu povo uma nova religião na forma de um monoteísmo ético. Pelo contrário, eles acreditam que estão sobre o mesmo fundamento da eleição e da aliança de Yahvé. Eles consideram a idolatria como apostasia, infidelidade e uma quebra da aliança e chamam o povo de volta para a religião de Yahvé, que eles obstinadamente esqueceram. Além disso, ninguém pode nos dizer qual era a real religião de Israel antes que o monoteísmo ético dos profetas ganhasse aceitação. Os críticos falam em animismo, fetichismo, totemismo, culto aos ancestrais e polidemonismo, e ficam especialmente perdidos quando chegam ao caráter de Yahvé. De acordo com um, ele era um deus de fogo, semelhante a Moloque. De acordo com outro, ele era um deus da tempestade no Monte Sinai. De acordo com um terceiro, uma divindade tribal que já havia adquirido certos traços éticos. E com respeito à sua origem, há uma quantidade ainda maior de respostas. Canaã e Fenícia, Arábia e Síria, Babilônia e Egito já foram, cada um por sua vez, a resposta. Entretanto, totalmente à parte dessas crenças divergentes a respeito do estado religioso primitivo de Israel, se, sob a influência dos profetas, o politeísmo se desenvolveu em um monoteísmo ético, o modo pelo qual isso ocorreu deve ficar claro. Nesse ponto, porém, uma nova dificuldade se apresenta, o ponto de vista evolucionista, que serve de base para a posição dos críticos, naturalmente evita a ideia de que o monoteísmo ético surgiu como algo inteiramente novo, como uma invenção dos profetas. O princípio, em atividade aqui, requer que o monoteísmo ético dos profetas tenha existido, pelo menos em uma forma primitiva, muito antes do tempo dos profetas. Portanto, os críticos agora enfrentam o dilema. Eles podem se abster de dar maiores explicações sobre o surgimento do monoteísmo ético, continuar espantados com o repentino surgimento do monoteísmo ético nos escritos dos profetas, esconder-se por trás da noção popular do mistério e personalidade e juntarem-se a Wellingshausen ao dizer, mesmo que fôssemos capazes de traçar o desenvolvimento da religião de Israel de forma mais precisa, isso explicaria fundamentalmente muito pouco. Porque, por exemplo, Quemos, dos Moabitas, não se tornou o Deus da justiça e o Criador do céu e da terra? Ninguém pode dar uma resposta satisfatória a essa questão. De fato, a promessa e o prospecto de uma resposta satisfatória foram mantidos repetidamente como resultado de um novo método crítico. Muitos outros, portanto, considerando essa posição inaceitável, recorreram a uma segunda alternativa. Estavam preparados para admitir que o monoteísmo existia muito antes dos profetas, no tempo de Abraão e no caso de Moisés. Eles explicam isso à luz da influência das religiões existentes ao redor de Israel.
à luz das tendências que convergem para a monarquia no mundo dos deuses, tendências que já podem ser encontradas na Síria, na Palestina e em Canaã, pelo menos entre a elite intelectual, ou à luz das ideias monoteizantes que penetraram Canaã, vindas da Babilônia e talvez também do Egito. Dessa maneira, mediante uma abordagem da história das religiões, surge a teoria que diz que desde tempos muito antigos o politeísmo dependeu de um monoteísmo mais ou menos consciente, de forma um tanto análoga à teoria de que, de acordo com Raquel, a origem da vida não precisa de explicação, porque ela não é algo novo, mas algo, em princípio, inerente ao mundo orgânico e, de fato, a todos os átomos. Assim, os estudiosos mudam de uma posição extrema para outra. Entretanto, esta última interpretação tem uma vantagem sobre a primeira. Ela não é obtida por um princípio, por uma ideia preconcebida de desenvolvimento, a negar a presença do monoteísmo nas partes primitivas do Antigo Testamento, nem a transferi-la, por essa razão, para um tempo muito posterior. De fato, a Escritura é monoteísta, não somente em suas partes mais recentes, mas também nas mais antigas. Embora a interação de Yahvé com os seres humanos seja descrita em linguagem muito dramática, gráfica e antropomórfica, Yahvé é o Criador do céu e da terra, o Criador da humanidade, o juiz de toda a terra. Ele destrói a raça humana no dilúvio, está presente e ativo em todas as partes do mundo, divide a humanidade sobre a terra por meio do chamado de Abraão, prepara a eleição de Israel. Muito embora, certamente, exista um tipo de progressão na revelação e no desenvolvimento de suas ideias, todo o Antigo Testamento, com seu ensino sobre a religião e a moralidade descrito na lei, é baseado do começo ao fim na unicidade de Deus. Yahvé é o Criador do mundo, Gálatas capítulo 1 e 2, o dono e juiz de toda a terra, Gálatas 14, 19 e 22, capítulo 18, versículo 25, o único Senhor, Deuteronômio 6,4, que não tolera outro Deus diante de si, Êxodo 23, além dele, não há outro Deus, Deuteronômio 4, 35, 32, 39, Salmo 18, 31. E os deuses dos gentios são ídolos, não são deuses mortos, mentira e fraude. Não Elohim, mas Elilim, deuses inúteis, Deuteronômio 32, 21, Salmo 96, 5 e 6, Isaías 41, 29. E quando poderes verdadeiros são adorados como ídolos, são considerados demoníacos. Salmo 106, 37, 1 Coríntios 10, 20. No Novo Testamento, essa singularidade de Deus se torna ainda mais clara na pessoa de Cristo. João 17, 3, Atos 17, 24. Com essa confissão do único Deus verdadeiro, a Igreja cristã fez sua estreia no mundo gentílico. Embora, nesse momento, a religião oficial tivesse, em muitos casos, se transformado em alvo de ridículo da elite intelectual, o politeísmo ainda era enormemente influente na política e na vida social das pessoas, e continuou assim na visão de mundo daqueles que assumiram uma posição filosófica ou tentaram se colocar acima da religião popular, adotando algum tipo de sincretismo religioso. Portanto, desde o início, a Igreja cristã se viu envolvida em um sério conflito e, ao travarem essa batalha, seus porta-vozes empregaram não somente meios defensivos, mas também meios ofensivos. Sentindo força em sua posição confessional, os pensadores cristãos provaram a singularidade de Deus não somente recorrendo à Escritura, mas também extraindo argumentos para a verdade que proclamavam de todos os campos do conhecimento humano. Eles recorreram ao testemunho da alma humana, aos pronunciamentos feitos por muitos filósofos e poetas gentios,
à unidade do mundo e da raça humana, à natureza unitária da verdade e da moralidade, e à natureza do ser divino, que não tolera iguais. E juntamente com o politeísmo, atacaram todas as coisas direta ou indiretamente ligadas a ele. Demonismo e superstição, mântica e magia, a deificação de seres humanos e o culto ao imperador, os teatros e os jogos. Nessa poderosa luta de longos séculos, o politeísmo foi vencido e privado, tanto religiosa quanto politicamente, de seu poder. Porém, isso não altera o fato de que as ideias e práticas politeístas sobreviveram de várias formas, repetidamente, encontrando nova aceitação e, especialmente em tempos modernos, se reafirmaram poderosamente. Quando a confissão do verdadeiro Deus enfraquece e é negada, e a unidade buscada no panteísmo eventualmente não satisfaz nem o intelecto nem o coração, a unidade do mundo e da humanidade, da religião, da moralidade e da verdade não pode mais ser mantida. A natureza e a história se desmancham em fragmentos e, juntamente com tendências politeístas, consciente ou inconscientemente alimentadas, toda forma de superstição e idolatria volta à posição anterior. A modernidade oferece prova abundante disso, e por essa razão a confissão da unicidade de Deus tem ainda maior importância hoje do que em tempos passados. Simplicidade. A unicidade de Deus não consiste apenas na unidade de singularidade, mas também na unidade de simplicidade. O fato é que a Escritura, para denotar a plenitude da vida de Deus, não usa somente adjetivos, mas também substantivos. Ela não nos diz apenas que Deus é fiel, justo, vivo, iluminador, amoroso e sábio, mas também que Ele é verdade, justiça, vida, iluminação, amor e sabedoria. Jeremias 10, 10, 23, 6, João 1, 4 a 5, 9, 14, 6, 1 Coríntios 1, 30, 1 João 1, 5, 1 João 4, 8. Portanto, por causa de sua absoluta perfeição, cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. A teologia posterior ensinou essa doutrina sob o termo a simplicidade de Deus. Irineu designa Deus como todo pensamento, toda percepção, todo olho, todo ouvido, a única fonte de todas as coisas boas. Contra Eunômio, os 3 capadócios foram forçados especialmente a defender a precisão dos diferentes nomes e atributos de Deus, mas Agostinho repetidamente deu atenção à simplicidade de Deus. Deus, disse ele, é essência pura, sem acidentes. Comparada a ele, toda criatura é inexistente. No mundo das criaturas, existe diferença entre existir, viver, conhecer e desejar. Há diferença de grau em tudo isso. Há criaturas que apenas existem, outras criaturas também vivem, há ainda outras que também pensam, mas em Deus tudo isso é uma coisa só. Deus é tudo o que possui. Ele é sua própria sabedoria, sua própria vida, existência e vida coincidem nele. Depois de Agostinho, encontramos esse ensino em João Damasceno, nas obras dos escolásticos e também no pensamento de todos os teólogos católicos romanos, luteranos e reformados. Outros, porém, rejeitaram firmemente e criticaram a doutrina da simplicidade de Deus. Eunômio, que de fato ensinou a simplicidade absoluta de Deus, concluiu, a partir daí, que todos os nomes divinos eram apenas sons e que o ser divino coincidia com seu caráter não gerado. Esse atributo, segundo ele cria, fazia que todos os outros fossem supérfluos e inúteis. Os antropomorfitas de data antiga e recente rejeitaram a simplicidade de Deus porque atribuíam um corpo a Deus. Os filósofos árabes sustentaram a simplicidade de Deus, mas usaram-na como um meio de se oporem à doutrina cristã da Trindade, pois, segundo eles, as 3 pessoas eram simplesmente
nomes acrescentados à substância. Duns Scotus, que por essa razão ensinava expressamente a doutrina da simplicidade de Deus, entrou em conflito com ela porque admitiu que os atributos são formalmente distintos uns dos outros e da essência divina. O nominalismo, sendo muito mais radical, afirmava que havia 3 distinções realistas entre os atributos e entre elas mesmas. No período da Reforma, essa posição foi adotada pelos socinianos. No intuito de garantir a independência dos seres humanos, eles chegaram à ideia de finitizar o ser divino e, como resultado, não souberam o que fazer com a simplicidade de Deus. Sociniano questionou se a Escritura nos permite atribuir simplicidade a Deus. O Catecismo de Haeckel omite totalmente esse atributo. Schelling, Volkelius negaram que os atributos coincidem com o ser de Deus e afirmaram que uma plenitude de atributos não é inconsistente com sua unicidade. Vorstius, concordando com essa interpretação e baseando-se especialmente na doutrina da Trindade, afirmou, com referência ao ser divino, devemos distinguir entre matéria e forma, essência e atributos. A Escritura, por isso, relata que Deus jurou por sua alma, Jeremias 51:14, e que o Espírito está nele, 1 Coríntios 2:11. Há uma diferença, disse Vorstius, entre conhecer e desejar, entre o sujeito que vive e a vida que o sujeito vive. Os remonstrantes eram da mesma opinião. No 2º capítulo de sua confissão, eles disseram que a Escritura não contém uma só sílaba sobre a simplicidade de Deus, que ela é uma doutrina puramente metafísica e não é necessário que os cristãos creiam nela. Eles levantaram especialmente a objeção de que a ideia de simplicidade de Deus é incompatível com a liberdade de sua vontade e com o caráter mutável de sua disposição. Enquanto Episcópios ainda relacionava a simplicidade de Deus entre os atributos e cria que as relações, volições e decretos livres podiam ser harmonizados com ela. Limborch não a mencionava mais. Em obras relacionadas, ela era ou completamente deixada em segundo plano ou nem sequer era discutida. Brett Schneider escreve que a Escritura desconhece essas sutilezas filosóficas. O panteísmo também não foi capaz de reconhecer ou apreciar a doutrina da simplicidade de Deus. Ele igualou Deus com o mundo, enquanto Spinoza, um de seus expoentes, até mesmo atribuiu a Deus o atributo da extensão. Dessa maneira, o atributo da simplicidade de Deus desapareceu quase totalmente da teologia moderna. Sua importância não é mais entendida e, às vezes, ele encontra vigorosa oposição. Schleiermacher se recusou a colocar a simplicidade de Deus em pé de igualdade com os outros atributos, considerando-a somente como a inesperada e inseparável inerência mútua de todos os atributos e atividades divinas. Nas obras de Lang, Caïns, Philipp, Ebrard, Lipsius, Biedermann, F.A.B. Nietzsche, Kaftan, von Oettingen, Hering, van Ostensee. Esse atributo não aparece mais. Outros se opõem vigorosamente a ele, especialmente sobre os 2 seguintes fundamentos. Ele é uma abstração metafísica e é inconsistente com a doutrina da Trindade. Essa simplicidade é de grande importância, porém, para a nossa compreensão de Deus. Ela não apenas é ensinada na Escritura, na qual é chamada de luz, vida e amor, mas também decorre automaticamente da ideia de Deus e está necessariamente implicada nos outros atributos. Simplicidade aqui é o antônimo de composto. Se Deus é composto de partes, como um corpo, ou composto de gênero, atributos de espécies diferentes que pertencem ao mesmo gênus, substância e acidentes, matéria e forma, potencialidade e realidade, essência e existência, então sua perfeição, unicidade, independência e imutabilidade não podem ser sustentadas.
Sobre esse princípio, ele não é o mais exaltado amor, pois nesse caso há nele um sujeito que ama, que é uma coisa, e um amor pelo qual esse sujeito ama, que é outra coisa. O mesmo dualismo se aplica a todos os outros atributos. Nesse caso, Deus não é aquele a respeito de quem nada melhor pode ser pensado. Em vez disso, Deus é simplesmente absoluto, nada tendo acima de si. Consequentemente, ele é completamente idêntico aos atributos de sabedoria, graça, amor e assim por diante. Ele é absolutamente perfeito, aquele a respeito de quem nada melhor pode ser pensado. No caso das criaturas, tudo isso é muito diferente. Nesse caso, há uma diferença entre existir, ser, viver, conhecer, desejar, agir e assim por diante. Tudo o que é composto é criado. Nenhuma criatura pode ser completamente simples, pois toda criatura é finita. Deus, porém, é infinito, e tudo o que está nele é infinito. Todos os seus atributos são divinos, portanto, infinitos, e um com seu ser. Por essa razão, somente ele é e pode ser autossuficiente, plenamente bendito e glorioso dentro de si mesmo. A partir daí, já fica claramente evidente que a simplicidade de Deus não é absolutamente uma abstração metafísica. Ela é essencialmente distinta da ideia filosófica e da existência absoluta, o único, o absoluto, ou a substância, termos pelos quais Xenófanes, Platão, Plotino e posteriormente Spinoza e Hegel designaram Deus. Ela não é fundamentada pela abstração, isto é, pela eliminação de todos os contrastes e distinções que caracterizam as criaturas e pela descrição de Deus como o ser que transcende todos esses contrastes. Pelo contrário, a simplicidade de Deus é o resultado final da atribuição a Deus de todas as perfeições das criaturas no mais elevado grau divino. Ao descrever Deus como essência totalmente simples, afirmamos que ele é a perfeita e infinita plenitude de existência, um oceano ilimitado de existência, muito longe de alimentar o panteísmo como Bohr acredita. Essa doutrina da essência totalmente simples de Deus é diametralmente oposta a ele. Pois no panteísmo, Deus não tem existência e vida própria à parte do mundo. No pensamento de Hegel, por exemplo, o absoluto, puro ser, pensamento, ideia, não existe antes da criação do mundo, mas é apenas lógica e potencialmente anterior ao mundo. Todas as qualificações do absoluto são destituídas de conteúdo, nada além de categorias abstratas. Ao descrever Deus como essência totalmente simples, porém, a teologia cristã, acima de tudo, afirma que Deus tem uma vida distinta e infinita, própria dentro de si mesmo, muito embora seja verdade que só podemos descrever esse ser divino com nomes próprios das criaturas. O absoluto da filosofia panteísta, o ser supremo, substância, nomes favoritos usados para designar o ser divino nessa filosofia, são resultados de abstração. Todos os qualificadores foram despojados das coisas, até que nada restou, além do domínio denominador comum. Excelência pura, existência não qualificada. Essa existência é, de fato, uma abstração, um conceito para o qual não há realidade correspondente e que não pode ser mais bem definido. Toda qualificação o finitizaria, faria dele algo particular e, portanto, destruiria sua generalidade. Toda determinação é negação. Entretanto, a existência atribuída a Deus, na teologia, é uma existência exclusiva, particular, distinta da existência do mundo. Ele descreve Deus não como um ser com o qual não podemos fazer qualquer associação além da que é feita, mas como alguém que é toda a existência, a plenitude absoluta da existência. Essa simplicidade de existência não exclui os muitos nomes atribuídos a ele, como Eunômio pensava, mas os exige. Deus é tão abundantemente rico que só podemos ter uma ideia de sua riqueza pela disponibilidade de muitos nomes.
Cada nome se refere à mesma existência divina plena, mas cada vez por um ângulo diferente, um ângulo a partir do qual ela se revela a nós em suas obras. Deus, portanto, é simples em sua multiplicidade e múltiplo em sua simplicidade. Agostinho. Portanto, toda qualificação, todo nome usado com referência a Deus, longe de ser uma negação, é um enriquecimento do nosso conhecimento do seu ser. A essência divina é autodeterminada e distinta de tudo o mais, porque nada pode ser acrescentado a ela. Essa simplicidade de Deus, entendida nesse sentido, também não é inconsistente com a doutrina da Trindade, pois o termo simples não é aqui usado como antônimo de duplo ou triplo, mas de composto. Ora, o ser divino não é composto de 3 pessoas, nem cada pessoa é composta de existência e atributos pessoais dessa pessoa, mas um ser não composto, simples, existe em 3 pessoas. Cada pessoa ou atributo pessoal não é distinguível com respeito à essência, mas apenas com respeito à razão. Cada atributo pessoal, de fato, é uma relação real, mas nada acrescenta à essência. Os atributos pessoais não compõem, mas apenas distinguem as pessoas. Terminamos aqui a leitura dos atributos incomunicáveis de Deus, que consta no livro Dogmática Reformada, Deus e a Criação, volume 2, de Hermann Bavinck.